E aí, queridos bagacetes, olha só que coisa. Hoje estamos num impasse e queremos nos juntar a vocês para relembrar bons e velhos e novos e todos os momentos do bagaço. Afinal, estamos fazendo 4 anos de programa e estamos aqui novamente, eu e Sérgio e eu, no freestyle hoje, tá, gente? Então, se você pensa aqui, ó, que nossa, que desenvoltura essa host tem, mentira. Tudo improviso de 1 ano de teatro ali no ensino médio. E muito bem, muito que bem, estamos aqui juntos. Novamente, mais um programa para falar sobre isso, né? Sobre a história do bagaço. Sérgio, não quero mais ser redundante, então me ajude aí a dar esse start desse episódio tão especial que é esse, o episódio 106 do Bagaço da Orelha. 107, corrigindo. 107. 4 anos de história, né? A gente tem feito muitos especiais nos últimos tempos, porque as datas foram coincidindo e a gente tá com episódios quinzenais, né? Então parece que uma coisa tá muito perto da outra. Mas acho que a gente pensou nessa pauta aqui não pra ficar relembrando exatamente momentos, tá? Porque a gente já fez isso com o Marcos no episódio, sei lá, 100, 90? Pouco tempo atrás. E aí, a ideia aqui é a gente pensar um pouco sobre como a gente muda e vai continuar mudando, evolui, se transforma. Queremos que isso seja um convite para todo mundo refletir sobre esse assunto. Aqui a gente vai usar esses últimos 4 anos aí como base para esse tipo de mudança, mas enfim, se a gente for mais para trás ainda, né? Desde a infância para cá, adolescência, meu Deus do céu. Mas o que aconteceu nos últimos 4 anos, né? O que se transformou nas nossas vidas? A nossa amizade mudou? Será que eu converso com a Gabi fora do podcast? Ai, não sei, muitos mistérios. Muitos mistérios. Então vem aí, senta, pega o seu suquinho de laranja ou a sua cervejinha, como o Sérgio está aqui gravando comigo hoje. Exato. E entre para este momento de reflexão descontraída, que é um momento nostalgia, talvez? Não sei se é exatamente nostalgia, porque eu acho que nostalgia é quando a gente fica relembrando aqueles momentos e tem aquela sensação de ai, que saudade. Eu acho que é mais uma... Um divã do bagaço. É um divã. Gostei. Gostei do divã. Então senta no divã, deita no divã do bagaço e vamos na autoanálise de nossos corações, nossas mentes, nossos programas. Chama a vinheta, como a gente fazia antigamente. Fuck you! Sé, como você acha que a gente começou lá o bagaço, como ele mudou pra hoje, né? Porque a gente tinha um objetivo lá atrás. Tinha. E esse objetivo ainda é o mesmo? Não, não é. Eu acho que o objetivo na época que a gente começou, dado ao contexto, pandemia, eu tava em outro país, isolado, meus amigos estavam aqui, eu tinha uma grandíssima amiga em casa, mas estava trancado e tal, e com saudade, e muita aquela angústia, né? De, será que vai ser só uma semaninha? E acabou que não foi. E aí a gente precisava se apegar às histórias que já tinham acontecido. Afinal de contas, a gente não tava vivendo nada. A gente tava na lockdown total. E aí surgiu a nossa ideia, né? De pegar um podcast, fazer um podcast que relembrasse histórias, relembrasse bons momentos. E aí a gente foi divagando, né? E chegou nesse nome do Bagaço da Laranja, porque a gente queria falar de perrengues, histórias engraçadas. E o objetivo naquela época, para o público, né? Era mais da leveza, relembrar esses momentos, né? Sim. E o meu objetivo com o podcast, né? Assim, o Sérgio produzindo isso, era para ter alguma coisa para fazer, né? Mas também pra sei lá, a gente tava, eu pelo menos tava sem perspectiva de trabalho, quem sabe um dia aquilo poderia virar um trabalho, né? Enfim, é verdade, né? Era por Tem aí. esse ponto. E pra você? Olha só que curioso, né? A gente começou lá atrás e eu tinha certa dificuldade de definir o que era o bagaço, né? Era um podcast, mas um podcast do quê, né? A gente sempre caía naquele discurso do... é um que história é essa porchá de low budget, né? E no fim, era muito essa questão pra suprir essa necessidade que a gente tinha naquele momento de descontração, de quebrar ali o caos que foi a pandemia, né? Daquele momento de apego, assim, ao que... pelo menos vamos dar uma risada, né? De um momento mais leve. Hoje eu vejo que o bagaço tem um outro perfil, um outro lado. Claro que a gente tentou não deixar essa leveza que a gente gosta do bagaço, de trazer essas questões um pouco mais difíceis de lidar, mas de uma maneira um pouco mais leve, né? Eu acho que essa é a pegada que
a gente tá hoje. É a nossa linguagem, né, no final do dia. E eu acho que toda vez que alguém me pergunta, né, mas seu podcast do quê, né? Eu falo, gente, é conversas difíceis para ter na mesa de bar, só que a gente tá dando insumos pra vocês saírem do padrão de conversas em festas, né? Então, é mostrar pra todo mundo que vocês podem falar sobre tudo se você for atrás e ter pensamento crítico, né? É engraçado que hoje, por influência do meu orientador, né, estou estudando podcast, né? Então, olha só, né? Não tornou-se o meu trabalho oficial, não trabalho com podcast, mas no final das contas ele acabou sendo um trabalho ali acadêmico. E me traz muito quentinho no coração o ir atrás disso e desenvolver cada vez mais essa frente e entender que a gente sim está fazendo coisas muito certas, só que por coisas e diversos outros pontos, né? A gente não tem uma audiência, assim, tão grande como outros podcasts do mainstream. Não sei, desabafei aqui, né, gente? Ai, me desculpem. Mas aí, eu queria saber de você, o programa passou por essa transformação, então, editorial, né? Sim. Mudou totalmente o conteúdo. Quando a gente foi defender essa mudança aqui pro público, a gente falou que não, porque a gente amadureceu, a gente mudou também. Mas eu queria que você fizesse um retrospecto de como que foi, então, nesses últimos 4 anos. Tipo, como que chegou até a Gabi, que tá aqui hoje no dia 5/7/2024, gravando esse episódio às quase 11 da noite. Nossa, amigo, você pode repetir a pergunta? Eu acho que eu não captei tanto a Não, ideia. eu quero que você faça, tipo... É o horário, né, gente? Eu quero que você faça, tipo, um retrospecto. Eu quero que você... pense na Gabi naquela época e compare com a Gabi hoje. O que mudou na sua vida? Tentar justificar o porquê que a gente tem um programa agora tão diferente. Beleza, dado o contexto, né? Que a gente começou esse programa. Eu acho que, em princípio, o contexto foi muito algo que nos motivou, né, a ter esse programa. Me motivou, pelo menos. Juntamente com o fato de que eu estava tendo, né, a matéria de rádio na faculdade. E eu gostei muito do formato de áudio, né? Do formato ali de podcast, porque a gente cai muito nessa seara de que é vídeo, e a gente esquece da narrativa que o áudio tem, né, e do invólucro que ele causa. A gente é muito apegado à imagem, né, de tudo. Sim, a gente vê que o áudio tá ali te fazendo companhia a todo momento, né, então é uma coisa muito, muito curiosa que a gente vê em aula e tudo mais, né? Que é aquela questão de um filme de terror só de imagem não é um filme de terror tão impactante, sabe? Porque o que causa realmente é aquela sensação de suspense, aquela sensação... É o áudio que tá por trás e que também ajuda a criar aquela atmosfera mais do medo e tudo mais. No fim, eu acho que é uma mídia tão democrática em sentido de acesso e tudo mais, né? Que, poxa, você não precisa ter tanto pra ouvir um áudio, né? Um fone de ouvido e um aparelho basta, né? Claro que eu não tô falando no aspecto do rádio, né? Que aí é um outro ponto ainda democrático, que é um formato que chega em lugares mais remotos, mas sem devagar tanto assim, eu acho que naquele momento Gabriela era uma estudante universitária se graduando, estagiando numa pandemia, envolvida de um medo e de uma ansiedade, assim, bizarra, porque tava tendo uma questão de fechamento de ciclos, né? Então eu estava terminando uma universidade, o que eu vou fazer depois? Eu não tenho nenhuma perspectiva de trabalho, ou tenho... E eu era uma pessoa extremamente corporativista e olhava falando, não, minha mãe na terra e Jeff Bezos no céu, sabe? Tanto que trabalhou na empresa dele. Pois é, né? E hoje eu vejo que, nossa, que banalidade, né? Eu endeusava questões tão... não banais, mas por que colocava isso no pedestal, né? Por que eu considerava isso uma coisa importante, ao invés de considerar minha saúde mental, né? Gente, é que é algo tão complexo pra pensar assim. E não pensava em fazer mestrado, não pensava em virar professora, não pensava em dar continuidade aos estudos nesse sentido, quando a gente criou o bagaço. E isso foi tudo evoluindo. E... nossa, eu acho que é um crescimento que partiu de dentro e partiu de influências que o bagaço também foi me dando, sabe? Então, fazer o programa me trouxe
diferentes perspectivas que eu não teria se eu não tivesse feito o programa e falado com tanto de gente que a gente falou e visto que, nossa, né, influenciadores também são pessoas normais, eles passam por perrengues. Nossa, né, tem profissionais que também são pessoas normais, né, passam por perrengues. E você fala, gente, né, tem outras perspectivas além do que a gente tá acostumado. E eu acho que o bagaço pra mim foi isso, assim, eu sinto falta de momentos onde eu podia falar muitas besteiras. Afinal, antes da gente começar a gravar, eu até tava falando pro Sérgio que eu tenho vibe monitor de buffet bobo da corte. Sinto, mas eu acho que a gente tá caminhando pra uma questão tão mais presente na nossa vida, que eu acho que traz também mais desenvoltura pra gente lidar com vários aspectos que vão vir por aí, né? Mas chega, falei muito. Sérgio, por gentileza, o que você espera aí do bagaço, né? Eu acho que vou mudar a pergunta pra você. Não, peraí, eu quero responder a mesma pergunta. Então responde esse retrospecto. Não, faz bonitinho pro Rafa editar. Só quer mamão? Só quer mel? Tô com cara de Papai Noel. Vamos lá, então. Então é a sua vez. Como você se vê hoje, em retrospectiva ali de quando a gente começou? O que você acha que mudou? Eu acho que assim, o Sérgio que começou o bagaço era um Sérgio muito limitado, com limitações que ele mesmo colocou pra si, sabe? Era uma época que eu tava lidando com uma situação emocional muito pesada e ligada à segurança. E aí, com muita terapia, eu entendi o lugar da segurança na minha vida, a necessidade, como que eu posso ir manejando ela. Mas eu fui assaltado tempo antes de ir pra Portugal, alguns meses antes. E isso me deu um pânico muito ferrado de andar na rua. Nossa. Então, e a gente estudava à noite. Não lembrava disso. É uma coisa que eu não falava muito, na verdade. Eu estudava à noite com a Gabi. E aí a gente saía da faculdade às 11 horas da noite, basicamente. 10h40, 10h50. E diversas vezes eu tive crise de pânico, de ansiedade no meio da rua. E assim, situações que tava tudo ok, tá? Eu tava, tipo, dentro da estação da Sé, ao lado do trilho. E eu tava tendo ataque de ansiedade. Tipo, achando que, sei lá, eu ia morrer ou ser assaltado ali. E, gente, é um lugar seguro, entende? Tipo, tá tudo bem. Então, com o bagaço, eu fui também começando a experimentar coisas diferentes e começando a me expor. Pra mim, isso era muito difícil também. Colocar a cara a tapa, fazer um projeto, uma coisa que era minha, sabe? Divulgar pros amigos uma coisa que é minha. Putz, como era difícil. Sim. E aí, eu acho que foi me ajudando também a sair da zona de conforto. Nos episódios antigos, a gente contava histórias que eram, sei lá, algumas eram mais delicadas, outras a gente se zoava, porque era uma situação que a gente tinha vivido, que a gente não sei lá, passou uma vergonha, ou foi uma situação desconfortável, a gente aprendia a rir de nós mesmos, né? Pra mim esse processo foi muito bom. Era desafiador, era também um contexto que a gente começou o podcast, que eu não era assumido pra minha família. É verdade, nossa. Tinha isso, então muitas histórias, assim, tinham que ser recontadas um pouquinho pra um detalhe ou outro não indicar que eu sou bissexual, que, sei lá, a história era com homem e tal. Então, foi muito desafiador. Então, é capaz que, escutando os episódios antigos, existe um Sérgio mais retraído, uma guarda mais fechada, assim, sabe? Mas acho que hoje é bem diferente. Hoje eu me encontro numa situação que, isso já tá resolvido, graças a Deus. Que a questão da segurança também já foi deixada de lado, porque essas noias da segurança, elas foram passando de lugares, né, da vida. Depois eu tive uma fase que ela caiu na saúde, que eu tava hipervigilante com saúde. Foi na mesma época que eu me assumi pra minha família, que eu tive um caso, assim, pico de pressão alta, altíssima, assim, enxaqueca crônica. Eu descobri que eu tenho por causa de tanto estresse dessa época. Isso desencadeou, eu descobri porque eu tinha tanta dor de cabeça de forma recorrente, enfim. Mas eu fiquei muito mal. E aí foi o pontapé, assim, pra ter mais liberdade, né? Por que o Sérgio se limitava desse jeito? Por que o Sérgio, ele não se permitia?
Olha, não se permitia. E aí, acho que esses anos aí de bagaço nesse formato antigo ajudaram muito pra isso, pra eu me encontrar minha voz e tal. E aí, mais recentemente, acho que é esse desejo do amadurecimento, Sim. né? Eu tava até falando com uma amiga hoje que trabalhou comigo um tempo antes de a gente começar o bagaço. Foi na empresa que eu tava na época e tal. Falando, pô, nossa, faz 5 anos, né, que a gente se conhece. A gente tinha uma equipe muito unida na época, o marketing lá. Nossa, quanta coisa mudou, cara, nas nossas vidas e tal, né? Como que a gente fazia terapia com a mesma psicóloga na época. Eu falei, nossa, eu faço com a Maria Rita até hoje e tal. E vira e mexe, ela para a sessão e fala, nossa, você percebeu? Aí eu, o quê? Percebeu como você tá muito mais maduro e tal? Eu, cara, é verdade. Demais. E vem a conta-gotas, né? Essas coisas. Não vem assim, pá, agora você tá mais maduro, agora você é adulto. Pô, agora paga aluguel, tá ligado? Pô, são outras responsabilidades. Então, pra mim, eu enxergo essa evolução dessa forma também. Acho que é um acompanhamento do CPF por trás do bagaço. Dessas questões assim mais complexas que eu coloquei aqui. Que a gente foi evoluindo, assim. Eu vejo com muito carinho. Acho que foi muito legal a relação também com as pessoas que acompanham a gente sempre. A gente tem um grupinho aí de ouvintes muito queridos que estão sempre com a gente, que querem acompanhar mais de perto. Então, enfim, é isso. Sim. Acho que são as principais transformações, esse caminhar da vida. Enfim, muito legal que dá pra perceber essas coisas em sincronia. Quero deixar registrado que o Sérgio, sim, olha, ele deitou aqui no divã. Deitei, abriu pô. aqui todo o seu... Adorei, amigo. Mas, nossa, você foi falando, eu fui relembrando aqui dos momentos que... Às vezes a gente ficava off, às vezes a gente não conseguia postar os episódios porque a gente teve alguns contratempos psicológicos de todos os lados possíveis. É bem gratificante ver o quanto a gente cresceu e o quanto a gente acompanhou a nossa mudança de CPF, né? Eu acho que esse é o ponto. Você até comentou de CPF acompanhando o CNPJ. Eu acho que a gente tá em constante construção, né? A gente tem uma marca registrada. Então não mexe com a gente não, tá? Cuidado. Tenho direitos e eles serão cumpridos. Temos uma amiga advogada pra isso. Eu acho que o futuro a Bagaço pertence. Temos aí alguns planos pro Bagaço, claro que manter mais essa linha aí que a gente tá seguindo agora. Mas, quem sabe no ano que vem, quando a gente fizer 5 anos, a gente tem alguns planos, né, Sérgio? A gente quer um investimento. Quem tiver com vontade de comprar uma porcentagem do bagaço, botar um dinheiro, achar que existe um talento aqui, né? Talento tem. Cadê? Tem. Cadê o meu autoconfiante? Cadê? Determinado? Verdade. Não, tem mesmo, né? Ai, a gente vê tanto... Vou falar sério, vê tanto lixo na internet fazendo sucesso. E puta que pariu. Porque é isso, é muito apadrinhamento, é muito... Enfim, é complicada a relação. Às vezes a gente fica se perguntando, né? Pô, a gente tem um programa legal, a gente tem feedbacks muito massa, a gente sabe que o que a gente faz tem qualidade. A gente ainda não chegou lá. Primeiro que lá onde, né? Tipo... Né? Já falamos isso no episódio. Mas enfim, sei lá, a gente fica meio frustrado às vezes. Porque, tipo, não que seja... Sérgio quer ter uma casa em Alphaville com aquelas portas de 3 metros de altura e tudo de mármore. Não quero isso não. Eu quero, tipo, uma voz a ser escutada e fazer coisas muito massas. A gente tem várias ideias legais, né? Mas é isso, enfim. Vem daí essa frustração. E a gente vê, né, alguns podcasts com entrevistadores também muito mal preparados. Filha de Celso Portiolli pra lá, Virgínia pra cá. Ai, gente, carisma, como disse a Daisy, a pós-doc do meu orientador. Nossa, carisma de uma porta de alumínio. Porta de alumínio. Falei, ai, gente, com certeza. E no fim é isso, né? Então, alô, SBT, ó. Você quer um podcast Chama de qualidade? Nosso ex-editor trabalhou aí, ó. A dica já está dada. Não vamos nos prolongar muito mais. Foi um episódio de desabafo e queremos saber de vocês, ouvintes, também. Se vocês têm algo a contribuir que o bagaço representou pra vocês, representa aí nesses 4 anos. O que vocês querem ver que apareça
nos próximos anos, nos próximos episódios. Como que vocês cresceram juntos, né, com o programa, o que mudou na vida de vocês. Tem gente que escuta a gente há 4 anos, pô. Então tem vai ser gente que muito se divorciou legal. nesse meio do caminho, que a gente sabe. Tem gente fazendo pesquisa, que a gente sabe. Vamos parar com essa fofoca aí, porra! Se você é bagacete raiz, vem cá e comenta nos episódios, interage, compartilha. Mande aí pra quem precisa ouvir. Pra gente, é um prazer estar com vocês mais uma semana. E temos um recadinho importante pra dar nesse fim de episódio. Isso aí. Rafael Peregrino, nosso editor. Se quiser fazer um insert depois, Rafa, fique à vontade. Mas Vou nada! Rafael Peregrino está sendo pai, tá bom? Então, já é pai. Mulher dele está grávida aí e vai ter um recessinho entre julho e agosto. Porque também somos filhos de Deus, né, gente? Não é CLT, mas a gente dá benefícios. Licença paternidade estendida, porque na lei é 5 dias, né? Eu acho que é coisa assim. Pois 5, é. 10 dias. Então, a gente vai ficar de recesso juntamente com o nosso editor pra nos reorganizarmos também e tudo mais. Então, esperem aí um hiato de 1 mês praticamente. O que mais, Sérgio? Mais algum recado? Sim, vou apresentar uma licença médica também, tá, gente? Outra coisa aí das mudanças. Recentemente eu fui no otorrino, porque eu, desde criança, ficou com muita dor de garganta inflamada, os cacete. E aí eu fui no otorrino novo e tal, por indicação de um clínico geral, que eu passei às pressas assim, tipo, pelo amor de Deus, me dá um encaixe, que eu preciso de um antibiótico, que é o que tira e queda faz eu melhorar. Aí ele falou, tem um otorrino muito bom, vai lá nele. Aí eu fui, enfim. Aí fui fazer análise, nada, cara, né, olhando e tal. E sabe aquele aparelhinho que ele bota no nariz e vai descendo pela via... Horrível. É horrível aquilo, né, gente? Meu Deus do céu. Ele botou de um lado, botou em outro, ele cutucava, o negócio não descia. Aí ele falou, então, você sabia que você tem um desvio de septo grave? Você já sabia disso? Enfim, fui fazer o exame, gente, eu só respiro de um lado do nariz. Eu nunca percebi isso, sempre me afetou. Eu não tinha consciência sobre esse problema. E agora, tendo consciência, tá horrível, tá? Te garanto. Aquela situação, a gente respira no automático, agora que eu sei que eu não respiro. Exatamente. Não, mas é bizarro, tá? Porque agora, tendo mais consciência, essa semana eu tava... Sabe aquele momento que você tá pegando no sono, você tá dormindo, não tá dormindo? Eu tava dormindo numa posição que eu ronco. Enfim, meu namorado sempre fala que eu ronco. Por que a gente ronca? Porque a via nasal está obstruída e existe a apneia, né? Você fica um tempo sem respirar. E eu tava nesse estado meio dormindo, não dormindo, e aí puxou pro consciente. Nossa! Eu sem ar. Olha que... Lá vem o meme da paralisia do sono. Só... Respira. Não, nem foi isso, não. Foi tipo, o meu corpo que agora sabe que às vezes eu fico sem respirar à noite, e por isso que a gente ronca, porque daqui... Entendeu? E eu sem ar, acordando sem ar. E aí respirando pela boca, né? Que é só respirar pela boca. Até aí então tudo bem, certo. Eu sempre fiz isso. Até aí tudo bem. Exato, eu só não sabia. O subconsciente que rodava isso no automático. E aí agora tá puxando pra consciência, porque eu sei o problema que eu tenho. E, enfim, tô me alongando aqui, viu, gente? Mas é porque é pra gente contar aqui as histórias. Moral da história, isso provavelmente me afeta em um monte de coisa da vida. Por isso que provavelmente eu nunca gostei de esporte, porque eu nunca era bom. Por que eu nunca era bom? Porque eu não sabia respirar. Eu faço corrida verdade, hoje, né? eu tenho uma grande dificuldade. Curioso. Só consigo respirar pela boca. Não consigo fazer aquilo de respira pelo nariz, solta pela boca. Não consigo. Aí isso me dá dor. Não entra ar suficiente pela boca como deveria entrar pelo nariz. Aí eu fico com a garganta inflamada, que eu acabo respirando pelo nariz sem perceber. Enfim, moral da história, gente. Vou fazer cirurgia, provavelmente em setembro. Vou ficar 10 dias de atestado real oficial, mas eu não sei como vai estar minha voz, meu nariz. É capaz que até isso mude um pouquinho. E aí, somando aí com a licença do Rafa, eu vou tentar gravar com a Gabi os episódios em antecedência. Então não reparem, tá? Se tiver uma pauta que já foi gasta. Superem. Tipo assim, que o Twitter já falou muito. Não repara. Superem. Vamos falar mais um pouquinho, tá bom? Porque a gente vai gravar uns episódios com antecedência, mandar pro Rafa pra que a gente tire esse momento de descanso, mas volte aí com episódios e depois volte pra gravar também, amigo. Tá bom? Então, tamo junto. É isso. Eu vou procurar uma carteirada pra dar também, gente, porque eu tô sentindo falta das minhas carteiradas. Que é? Brincadeira, a minha foi no ano passado, quando eu fiz cirurgia de mandíbula.
Ficou em silêncio por 10 dias. Silenciada. Gente. Fiz voto Coitada. em silêncio. Virei uma monja do comer, rezar, amar. Enfim. Mas muito obrigada, Bagassete, por ter chegado até aqui. Obrigada, Sérgio, novamente por estar comigo. Mais um episódio. Muito obrigado, Gabi. Obrigado, Bagassete. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Marcos. Obrigado, Rafa. Obrigado, meu pai. Obrigado, minha mãe. Sabe? Obrigado. Um beijo pro Louro. Um beijo pra vizinha. Mas... Opa. Aí, só porque você falou de garganta? Que é isso? Mas, obrigada a vocês. Então, fiquem ligadinhos para os próximos passos aí. A gente vai avisando, né? Sabe já os processos, né, Provavelmente gente? vai ter mais 1 ou 2 episódios até o nosso recesso. Aí a gente avisa. Eu acho que é isso, tá? Não vou prometer, não. Se tudo der certo... Ou é que a gente tomou uns chapéu também, viu, recentemente. Ai, gente, combinou com um convidado, aí não deu certo. Com o próprio Marcos, viu? Tá difícil. Eu vou abrir aqui pro povo. Tá difícil, gente. Abaixo assinado aí pro Marcos né? gravar com a gente. Que a gente tá tentando e sempre sempre ocorre alguma coisa. Né? Se não é o Marcos, é Sérgio. Da última vez fui eu. Porque eu me dei o direito, entendeu? De dar o chabu ali e falar, não posso. Porque tava sempre entre eles ali. Eu falei, o que é isso? Machismo? Aí eu falei, não, o que é isso? E, enfim. Mas muito obrigada. Muito obrigado. E tchau. Até o próximo episódio. Tchau. Até o próximo episódio, Bagassete. Beijo. Tchau. Você ouviu O Bagaço da Laranja. Siga a gente nas redes sociais. É tudo @Bagaco Podcast. Esse episódio foi editado por Rafael Peregrino. E a música tema é uma produção do Droid Step. Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado. Versão brasileira, minha produtora.